Pronto, vamos lá. Ah, beleza. Espera aí, calma aí, eu estou querendo saber onde que eu estou. Eu estou meio perdida aqui. Ah, já achei. Compartilhar a tela, não é isso? Isso. Compartilhar. Estão vendo a tela? Então, só falta botar em apresentação. Sim, sim. Deixa eu só diminuir aqui. Então, esse casinho é um casinho desse ano, que eu já apresentei para o Carlos e o Luiz Alberto também, só que agora eu montei ele de uma maneira que dê mais arrumadinha. Mas o Carlos e o Luiz Alberto eu já mostrei para ele. Então, é uma paciente da clínica médica, 27 anos, e estava indo para o interior do Rio de Janeiro de carro com os pais, que são médicos também, e inicia um quadro de crise convulsiva reentrante. E aí eles tiveram que ir direto para o hospital, sem diagnóstico nenhum diagnóstico prévio. Aí ela vai fazer uma primeira ressonância no hospital de origem lá, que ela fez no interior do Rio de Janeiro. Depois ela é transferida a outro hospital aqui no Rio, onde faz uma ressonância que o laudo sai descritivo. E aí ela faz um exame lá na clínica e aí a gente tem esse exame. Então, essa daqui é uma sequência FLAIR com supressão de gordura. E aí você vê já aqui numa substância branca subcortical hipersinal, no lobo temporal esquerdo, aqui occipital, e aqui seguindo o lado esquerdo, uma alteraçãozinha do sinal. Aí tem até aqui, ó, substância branca subcortical. O T2 mostra a mesma coisa que o FLAIR, sem grandes alterações. Aqui é um T1 SPGR gradiente, né? Volumétrico. Eu escolhi algumas imagens e aí você vê que tem um realcezinho que tem correlação com aquelas áreas de hipersinal na sequência FLAIR e T2. Então, tem um realcezinho aqui, tem um realcezinho michuruca aqui, e PCV também tem um realcezinho michuruca aqui, que tem correspondência com aquelas áreas de hipersinal em T2. No T1, essa é uma sequência T1 que não é SPGR, é um T1 espinheco. Eu botei ela só para mostrar que essa paciente tinha uma atrofia no subcutâneo aqui, tá vendo? Na região frontal. Mediana para mediana esquerda. E na sequência SWI, eu até me empolguei para botar o mapa de fase por causa do Márcio. Teve vários foquinhos de baixo sinal na sequência SWI, que no mapa de fase acompanham o sinal do vaso e falando que fecham o diagnóstico que isso daqui são focos de microsangramentos, de hemosiderina, ou seja lá o que for. E aí, na difusão, eu não botei ela, mas a difusão não tem nada, a difusão é absolutamente normal, e foi feita perfusão também, a perfusão também não tinha absolutamente nada, não ajudou em nada, tanto a difusão quanto a perfusão eram normais. Alguém tem ideia aí que não tenha visto o caso no diagnóstico? Nenhum palpite? O importante aí é que você mostrou o negócio da pele, que isso aí as pessoas dificilmente iam perceber. Se você mostrar para 10 pessoas, 2 vão ver que tem atrofia na pele. Geralmente, o pessoal negligencia muito a análise, né, do osso, da pele. Então, você deu a dica boa aí. Então, esse caso, aí eu trouxe porque é um caso interessantíssimo, eu já vi 3 na vida, e esse foi um deles, e o diagnóstico é uma síndrome de Parry-Romberg, e tem esse artigo que mostra 7 casos na literatura, só para a gente dar uma lembrada que a síndrome de Parry-Romberg é uma hemiatrofia da face progressiva rara e tipicamente ocorre em crianças e adultos jovens. E tem uma progressão peculiar. É muito variável a progressão dela. O início do sintoma também pode ter sintomas oftalmológicos ou pode ter sintomas neurológicos. E o prognóstico também é variável. O que tem de importante é uma hemiatrofia da face.
E essa hemiatrofia da fase, geralmente, no lado da hemiatrofia, você pode ter alterações cerebrais. A etiologia ninguém sabe direito o que é, e é isso. Aí, esse mesmo artigo mostra alguns casos de ressonância magnética e mostra as mesmas alterações do nosso caso. Uma alteração do sinal da substância branca, com focos de hemorragia. E também no flare, esse é outro caso, mas do mesmo artigo, mostrando as alterações do sinal da substância branca. E todos ele descreve como que pode ter focos de microsangramento. E nesse caso aqui, é um caso que eu acho que talvez seja o mais típico de todos. O primeiro caso que eu vi era um caso muito parecido. Isso aí o osso foi embora. O primeiro caso que eu vi era um caso muito parecido com esse. No INCA, tinha essa atrofia da substância, do subcutâneo, tá vendo? Indo até praticamente o osso, e com esse aumento do ventrículo lateral, mostrando uma hemiatrofia desse lado do hemisfério cerebral. Então, eu trouxe esse caso por causa disso, porque... Eu tenho um caso muito antigo que é parecido com esse e tem alteração da substância branca, da cérebro, só nessa região aí embaixo da lesão óssea, entendeu? No resto não tem. E teve um caso de um ano atrás no Copstar, o sujeito tinha diagnóstico de Perry-Homer e tinha atrofia da pele e tal, mas ele não tinha nada no cérebro, o exame foi normal. Eu tive 3 casos. Um era muito parecido com esse. Era um caso que a gente teve lá no Instituto do Cérebro. E foi um caso muito interessante, porque a imagem não tinha nada a ver com essa imagem do artigo, era um glioma de baixo grau insular, não tinha, assim, qualquer um de vocês que a gente olhasse. Vocês iam falar, não, isso é um glioma de baixo grau insular. E na hora que fez a biópsia, o pessoal da neuropatologia fala assim, isso pode ser uma síndrome de Rasmussen? A gente olhava e falava, não, isso para a gente é um glioma. E aí a gente descobriu depois que essa paciente já tinha o diagnóstico de Parry-Romberg, que não tinha sido falado, e tem uns artigos mostrando que na histopatologia você pode ter a patologia de um Rasmussen e, na realidade, ser Parry-Romberg. Então, assim, eu acho que valeu a correlação com esse caso, e talvez se biopsiar essas áreas, a imagem, a patologia que o patologista possa ver, pode ser que seja um Rasmussen. Legal. Bom, esse foi o caso. Isso aí também, olhando assim, realmente pode pensar em Rasmussen. Está pegando muito substância branca, pouco cortical. Rasmussen pega mais cortical. Bom, aí tem uns outros casos assim que o pessoal já conhece, mas se vocês quiserem, eu mostro. Mostra mais um caso e passa para o Márcio, que o Márcio está com a opção de caso. Então, eu acho que esse caso é um caso que a galera bem conhece, mas é um caso que vale a pena a gente sempre mostrar. É uma paciente feminina de 22 anos com aplasia de medula, no 30º dia de transplante de medula óssea alopecínica parental. Estava medicado na época com busulfan e ciclofosfamida, começa com uma neutropenia febril associada a sonolência e distúrbios visuais. A imagem na sequência FLAIR tem esse hipersinal nessa região dorsal aqui do bulbo, aqui também, e aqui na ponte. E isso daqui, se você falar, tem uma relação anatômica com o núcleo facial. Na sequência, mais para cima, você vê a alteração do corpo mamilar e da parte medial do tálamo. E no T2, a mesma coisa, tá vendo? Ó, mostra aqui o núcleo facial e aquela porção medial do tálamo alterada. Na sequência, na difusão, tem restrição na sequência ponderada de difusão na região, na porção medial do tálamo. E no T1 sem e pós-contraste, aqui na região talâmica quase não tem alteração, mas aqui na região dos núcleos dos faciais parece que tem um realcezinho. Alguém que não conheça o caso, tem ideia do que possa ser?
Então, esses achados são típicos, né? Não vou falar nada aí. Eu acho que essa é uma patologia que os radiologistas têm que conhecer bem, porque eu acho que nesse caso, especificamente, a gente faz muita diferença. E não raro a gente vê um. De vez em quando, uma vez por ano, a gente vê um caso desse. Então, vamos lá. O caso é típico de deficiência de vitamina B1. Vitamina B12. Então, o diagnóstico, encefalopatia de Wernicke não alcoólica. Esse é o controle dessa paciente, porque nesse caso o paciente foi feito vitamina e o controle. Então, aqui esse artigo ele mostra isso, ele fala que encefalopatia de Wernicke não alcoólica é resultado de uma severa deficiência de vitamina B1 ou tiamina, né? E aqui ele fala fisiopatologia, né? Quer ver? Que tá a fisiopatologia, representa uma emergência médica e quando não tratada, esse déficit neurológico pode levar até a morte, né? E a fisiopatologia, eu achei que estava aqui. É aqui, ó. É o seguinte, que as membranas deficientes... Isso aqui é o caso do artigo. Vocês viram o nosso caso e esse caso é o caso do artigo, desse artigo. E aí ele fala o seguinte, que as membranas deficientes de tiamina são incapazes de manter os gradientes osmóticos e essa inabilidade resulta em edema dos espaços intraextracelulares. E essa região periventricular, a barreira hematoencefálica é fisiologicamente conjunta e existe uma alta... um metabolismo oxidativo de glicose altamente, que depende muito da tiamina. Então, essas são as áreas de maior metabolismo da tiamina, e esse é o artigo, esse é o caso do artigo, e aí essa é a razão de ter esse edema, e eu acho que a gente faz toda a diferença, porque se você, na dúvida, manda dar tiamina, porque mal não faz, e esses pacientes melhoram. A gente até teve um caso lá na clínica também, um sábado, e a gente fez muita diferença, porque a paciente estava internada e a gente fez o diagnóstico e eles começaram a fazer tiamina para a paciente. Mas essa paciente, ela estava fazendo uma dieta, daquelas dietas radicais, né? É essa que a gente teve na clínica. E ela, apesar da gente avisar ela ser tratada, ela ficou com déficit visual. Mas ela estava em coma. E aí a gente avisou, ela foi tratada. Ela foi de ambulância lá. Não, esse caso foi interessante, porque foi feito na clínica, era um sábado, e aí a residente me ligou e me mandou as imagens. Eu falei, aí você é déficit de tiamina, tem que avisar o hospital. Está internada? Tá. Aonde? Hospital público. Aí eu falei, ferrou, onde que é? Eu estava no Cardoso Fontes, mas a paciente era conhecida de uma técnica da clínica. Aí eu liguei para a técnica, avisei, falei, olha, é muito grave isso, tem que tentar... Aí a técnica foi atrás da mãe da menina, eles arrumaram a piscina do hospital e conseguiram fazer tiamina. E aí, de sábado até segunda, a paciente que estava em coma, ela acordou. Então, eu acho que esse diagnóstico a gente tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro, porque eu acho que a gente faz diferença. Esse caso aí está muito típico. Uma coisa importante aí nesse negócio é que esses pacientes, você não contou a história lá do Hospital do Câncer. Lá, esses pacientes que estão em quimioterapia, a quimioterapia depleta muita vitamina B1. Então, teve uns casos no Hospital do Câncer que morreram sem diagnóstico. Depois que a Gabriela começou a chamar a atenção disso, ela com o Marco Antônio, não sei o quê, eles começaram a acertar a dieta, com tiamina na dieta, e a coisa não se repetiu. Parece que os casos mais que foram detectados lá eram os pacientes também que iam fazer transplante de medula óssea. Deve fazer um tipo de quimioterapia que depleta mais, não sei. Na realidade, esses pacientes que fazem transplante de medula óssea, eles fazem nutrição parenteral. E a nutrição parenteral, depois que começou a ter vários casos no INCA, mudou. E aí nunca mais teve. Então, olha só, esse é um caso da literatura. Tá vendo? Sempre com transplante de medula.
E esse também é um outro caso lá do câncer que melhorou pós o uso de tiamina. Se quiser, tem mais um casinho aí, mas se não quiser... Ou entra o Márcio, depois a gente fala outro dia, a gente fala mais coisa. Isso. Vamos passar para o Márcio. Uma coisa que é importante aí, gente, é como a Gabriela fez aqui, esses casos que a gente usa do Hospital do Câncer, do Hospital do Cérebro, a gente botar o logo ali dizendo que a gente pegou de lá, porque isso aí, no futuro, se der alguma ciumada de alguém e tal, a gente colocou de onde é, não tem encrenca nenhuma. Interromper o compartilhamento, né? Pronto. Beleza, deixa eu entrar agora comigo. Screen 2. Tá. Vou começar com esse aqui. Estão ouvindo? Uhum. Sim. Beleza, vamos lá. Paciente de 11 anos, sexo feminino, queixa. Esse caso, vocês estavam falando de caso bem recente, né? Esse caso foi de ontem de manhã, e já foi abordada hoje. Tá? Paciente com 11 anos de idade, com desorientação em paresia direita e evolução de cerca de 3 meses. E ela deu uma boa piorada essa semana. Aí foi feita uma tomografia na noite de sexta-feira para sábado e foi solicitada a ressonância. Foi feito de encaixe ontem de manhã. Então, A tomografia deu o quê? a tomografia deu uma dilatação ventricular importante e a paciente internou e já foi pedida a ressonância já em vistas de tentar entender qual era a causa da hidrocefalia e prosseguir, né, a avaliação cirúrgica. Então, olha que interessante, ela tem uma dilatação, aqui eu tenho flare, T1 pós-contraste, T2, aqui tem o DWI, né, o B1000, e aqui o mapa de ADC. Eu não botei imagem de suscetibilidade magnética porque não tinha nenhum achado digno de nota. Tá? Tive aqui um hipersinal envolvendo o contorno ventricular, aqui do prolongamento temporal direito. O prolongamento temporal esquerdo está bem, um pouco mais dilatado até que o direito. E aqui a gente vê uma imagem mais hipointensa, não tão hipointensa quanto o líquor, com sinal alto no T2 também. Né? E repara que ela não brilha tanto no flare. E anteriormente a ela, a gente vê uma expansão assimétrica do espaço licórico aqui. E repara que tem uma assimetria óssea aqui dos fenóides, tá vendo? Aqui a medula óssea é mais larga e aqui está bem afilado. Como se aqui já fosse um cisto aracnoideu já antigo, já crônico, com algum grau de remodelamento. Subindo, o que a gente vê? Dilatação plural do terceiro ventrículo, a parede muito abaulada, já com sinais de transudação licórica. A transudação é muito expressiva, já vê um apagamento do sucro desde os lobos temporais. Né? E na difusão, já chama a atenção essa imagenzinha aqui de sinal alto, que no mapa ela fica escura, né? Uma área de difusão restrita. E aqui a gente, indo agora para o T2, verifica que tem realmente uma nodularidade, pegando aqui a porção mais posterior do assoalho do terceiro ventrículo, já indo em direção ao plano do aqueduto. No corte mais alto, você vê aqueles artefatos de fluxo licórico aqui bombando aqui na parede dos ventrículos laterais, contorno muito rombo, né, dos dois lados, um pouquinho mais aqui do lado esquerdo. Essa dilatação ventricular muito expressiva, né, com muita transudação licórica, muita, e apagamento difuso dos sucos. Então, eu peguei um corte bem alto agora, mesmo aspecto,
apagamento difuso dos sulcos. E aqui eu tenho uma imagem bem ampliada, né? Eu tenho flare em cima, mesma coisa. T2, difusão, B1000, mapa. E aqui eu tenho pré e pós-contraste, ou seja, tem uma formação nodular. Repara que aqui esse contorno esquerdo dela, a gente ainda consegue ver um plano de líquor, né? Fazendo uma interface. E do lado direito a gente não tem um plano de clivagem muito, muito nítido, não. Né? E a lesão ainda impregna pelo contraste. Aqui um Fiesta, né, de linha média, volumétrico, com menos de 1 milímetro de espessura. Aqui eu estou mostrando quatro cortes quase que consecutivos. Você vê que a lesão pega desde o assoalho do terceiro ventrículo, preenche aqui de forma meio alongada o aqueduto. Aqui o quarto ventrículo de tamanho normal. E aqui o terceiro ventrículo muito bombado, né? Muito alargado. E aqui a gente consegue ver a própria membrana de Liliequist deslocada aqui inferiormente. Você não vê passagem de fluxo licórico aqui, né? Quer dizer, deve ser uma membrana imperfurada, né? Além disso, uma herniação da cisterna quiasmática, comprimindo aqui o tecido hipofisário junto ao assoalho celular, né? Fazendo uma célula vazia secundária, né? E aqui a tumoração. A tumoração, ela, nesse corte aqui, você não consegue definir um plano muito nítido de clivagem com o tecto, né, mesencefálico, nem o dorso mesencefálico. Né? E ela impregna contraste. Aqui em cima é o pré, aqui embaixo o pós-contraste. Aqui é uma sequência com subtração, pré e pós, né? Então pegou essa parte captante da lesão, que é a porção mais anterior dela, com um aspecto meio cilíndrico, né? E vê que a lesão parece originária, efetivamente, do aqueduto de Silves. Né? Tenho aqui agora a imagem reformatada, que eu reformatei no plano axial do Fiesta. Né? Então, aqui no plano da lesão, né? Vendo aquele contorno licórico. É isso. E essa paciente foi abordada, já fizeram a drenagem ventricular. Eu não sei exatamente se já partiram para a abordagem dessa lesão dentro do aqueduto. Queria ouvir a opinião do Bebeto. Eu lancei uma hipótese diagnóstica. Estava pensando no ependimoma. Né? A gente vai ter a confirmação bem em breve, mas não consegui pensar em muitas outras possibilidades, não. Paciente jovem, lesão capta contraste, preenche boa parte do aqueduto, causa uma hidrocefalia muito significativa. E outra coisa que eu achei interessante é o seguinte: essa área aqui de maior comprometimento aqui do parênquima, a minha sensação é que o ventrículo expandiu muito e, como um todo, o cérebro tentou se acomodar, né? E essa área, como já tinha um cistoaracnoideu, a ponta do lobo temporal ficou muito comprimida entre o cistoaracnoide e o próprio ventrículo. Então, essa área aqui, a sensação é que ela já tem algum grau de sofrimento mais crônico. Seria um dado secundário nesse exame, não seria tão relevante. O que você acha, Beto? Eu acho que esse tumor ele está muito grudado da lâmina quadrigêmea. Os tumores da lâmina quadrigêmea, geralmente, são aqueles gliomas super benignos, né, que antigamente falaram que eram lesões quase amartomatosas, mas isso quando não capta contraste. Quando capta contraste, aí a coisa muda. Então, ele está projetando para dentro do ventrículo. Então, ele pode ser um ependimoma, sem dúvida nenhuma, mas pode ter uma surpresa, um ganglioma que cresceu de uma maneira aí para dentro, uma coisa desse tipo. Mas a questão aí é se vale a pena abordar esse tumor, porque esse tumor é difícil para tirar, né? Eu sei que foi feita a drenagem ventricular, parece que a paciente deu uma boa melhorada hoje. O que eu acho que esse caso era um caso excelente para terceira ventriculostomia. Porque a obstrução do terceiro ventrículo por um tumor significa que o espaço subaracnoide deve estar todo vazio. Então, a terceira ventriculostomia seria a cirurgia ideal. Inclusive, tem uma vantagem. Com a terceira ventriculostomia, se o sujeito entrasse frontal ali, ele conseguia, talvez, biopsiar a lesão. Ele ia visualizar a lesão, podia fazer uma biópsia. Eu acho que
perderam uma chance aí de fazer uma intervenção mais proveitosa. Eu vou ter o controle da cirurgia essa semana. Não sei exatamente qual foi a técnica que foi utilizada, não. Sei que o paciente estava melhor. Claro, drenou. Drenou. Esse paciente aqui... Esse próximo é o caso, eu acho que eu cheguei já até a mostrar, mas está mais bem arrumadinho. Apresentação, a mãe tem infecção viral, ele tem 5 anos de idade agora, quer dizer, pegou aquela fase de infecção Zika vírus, né? Teve uma infecção materna, o parto foi a termo, já nasceu com microcefalia, tinha ainda luxação de quadril, fimose, e tem frequentes crises convulsivas, né? Então, isso aqui é um corte no plano infratentorial, né? A gente tem flare, T2, aqui a difusão, um B1000, aqui eu tenho o SWI, e aqui o mapa de fase, eu tenho aqui T1 pré, T1 pós-contraste, e aqui é o IR com aquela janela invertida para a gente dissociar melhor a substância branca cinzenta, né? Então, a gente tem aquele aspecto que já foi mostrado anteriormente, né? Uma desproporção muito grande de desenvolvimento aqui do parênquima cerebral, né? Uma dilatação ventricular com aspecto de colpocefalia muito expressivo, um aspecto liso do córtex, subos muito rasos, né? Pouco desenvolvidos, né? Uma formação parada do desenvolvimento cortical a partir do momento que a criança que a mãe teve a infecção, né, no período gestacional, né, pela grande afinidade, né, do Zika vírus em relação ao sistema nervoso central, né, parece que para o próprio desenvolvimento cortical, né. Então está aqui esse aspecto bem desproporcional, né, de atrofia predominantemente frontal, é difusa, mas porém predomina no frontal. E aqui que eu achei interessante, a gente já tinha conversado aquela questão do SWI e tudo, aquelas microcalcificações ou pequenas calcificações que a gente vê dispostas com padrão meio que quase que simétrico, né, da substância branca bem subcortical. Aqui a gente vê também o SWI, né, e no mapa, aqui no mapa de fase, né, as imagenzinhas aqui pretas, isso aqui é um SWI, né? O vaso, a gente não está vendo muito bem o vaso porque não está com volume muito grande, mas o vaso ficaria branco aqui e o que está invertido preto aqui é calcificação. Então estão aqui as microcalcificações, né, dispostas, está vendo? Repara que ela pega bem o padrão subcortical e a gente vê aqui também se estendendo aqui próximo à convexidade parassagital dos dois lados. Aqui no plano coronal, né, peguei T2 mostrando um T2 com supressão de gordura, mostrando em vários planos diferentes, né, aqui a grande colpocefalia, o desenvolvimento da estrutura da fossa posterior, os hemisférios cerebelares, o comprometimento é proporcionalmente menor, né, aqui o lobo frontal absurdamente reduzido, né. Aqui no plano sagital, uma imagem bem feia, né, do leito frontal aqui é quase reto, liso, né? Que o corpo caloso. Está bonito ver o crânio facial, né? Desproporção boçal, né? Colossal. E aqui, como a gente tem pouca substância branca, o corpo caloso também não desenvolveu nada, né? O corpo caloso, você não sabe se ele é necessariamente digenético ou isso aí é uma degeneração por ausência de desenvolvimento de substância branca. Provavelmente tem um pouco dos dois, né? Aqui o aqueduto PERV, né? A desproporção muito significativa. Aqui no T2, mostrando aquele aspecto liso, você vê com alguma dificuldade substância branca e cinzenta, né? T1. E no T1 é interessante que a gente consegue ver também aquelas calcificaçõezinhas subcorticais, está vendo? Aqui em branco, com hipersinal. Aqui as imagens de literatura, né, mostrando os achados semelhantes, algumas classificações. Esse paciente aqui tem um padrão um pouco mais assimétrico, né?
no caso de literatura, mostrando associação com malformação e desenvolvimento cortical, aqui umas áreas com aspecto bem irregular de substância cinzenta, tipo o cobblestone, né? Mostra, por favor, de novo a capa do artigo aí. Esse artigo é aquele nacional, né? Da Fernanda Moll, esse com o artigo, pessoal lá do Sério. exatamente. E foi o pessoal da Reddor que apresentou isso aí, foi um trabalho pioneiro, né? O trabalho foi muito importante no Radiology, tanto que esse trabalho parece que, quando saiu no Radiology, já saiu liberado para todo mundo sem restrição. Exato. Não era só o pessoal com assinatura, não. Ele foi liberado automaticamente. Ele faz uma coisa bacana, quando tem um artigo assim, que é uma coisa muito importante e importante que saiba rapidamente, eles liberam para todo mundo. Isso aí foi assim. Esse trabalho é uma beleza. O impacto para diagnóstico precoce da patologia foi fundamental, né? No mundo inteiro, surgiram muitos casos. E o Brasil, infelizmente, foi um dos locais onde a gente teve uma expressão de casos mais importante, né? Aqui na ultrassonografia, a caracterização daqueles foquinhos de calcificações que a gente viu no nosso caso, que muito semelhantes a essa imagem do artigo do pessoal da Reddor, né? Lidor. E aqui a gente tem o aspecto ectoscópico, né? A criança que fez o exame não é muito parecida. Essa fronte aqui rasa, muito baixinha, e o occipital um pouco mais evidenciado. Um grande predomínio da face, né? Aqui outro caso até parecido com esse que eu trouxe. Em alguns casos você tem calcificações muito grosseiras, em outros elas têm aquele padrão parecido com o meu caso, né? Bem sutis, né? Aquelas calcificações de novo, está vendo esse aspecto bem prevalente dessa patologia. Esse caso aqui, Bebeto, no outro dia mostrou. Esse caso aqui foi o Maurício que me passou. Eu vou deixar para apresentar esse aqui depois. Mas era só para lembrar a questão do triângulo, né, de Morel-Lavallée, né, núcleo denteado, núcleo rubro, mesencefalo e núcleo elevado inferior, né? Qualquer localização desses eixos aqui, a gente vai ter as alterações degenerativas dos respectivos tratos, né, que se comunicam. O trato tegmentral central, né, o trato dentro rubral e o trato olivo-cerebelar, que pode dar aquela degeneração dos pedúnculos cerebelares também, né? Então, eu trouxe um caso aqui, quer dizer, importante a gente lembrar, a maioria dos casos de degeneração olivar hipertrófica está relacionado à lesão hemorrágica, né? Pode ser uma hipertensiva, pode ser uma alteração pós-cirúrgica, pode ser secundário a um sangramento por uma malformação vascular ou por trauma, né? Infarto isquêmico também pode ocasionar, mas geralmente são lesões hemorrágicas. Eu trouxe aqui um caso que a gente vai ver em seguida, que é uma degeneração contralateral, tá? A lesão geralmente está localizada no cerebelo, no núcleo denteado do cerebelo ou no pedúnculo cerebelar posterior, né? Envolve tanto o trato tegmentar central quanto o pedúnculo cerebelar superior, né? 25% são bilaterais. Tremor de Holmes, que a gente vai mostrar depois. E aqui o caso, paciente 37 anos, paciente jovem, paciente com hipertensão grave, um controle muito irregular. Ela tinha tido um AVE em fevereiro de 2017, com sequelas várias, né? Incluindo redução de força de membros inferiores e alterações de fonação. Tinha vários movimentos involuntários em várias partes do corpo, incluindo no palato, né, que seria o famoso tremor de Holmes, né? E aqui tem o caso, né? Tem aqui a imagem do flare, T2, difusão B1000. Aqui eu tenho uma imagem de difusão com B baixo, que é uma imagem mais T2.
Aqui a sequência de suscetibilidade magnética e o T1 sem contraste. Cesamas foi feito sem contraste. Então, aqui a gente vê o aspecto de espessamento nodular em ambas as olivas bulbares, principalmente aqui da direita, um pouco mais expressiva à direita. E repara, olha aqui no SWI como é que fica bem evidente, né? E no SWI a gente já vê outras alterações também, que são esses foquinhos de ausência de sinal, que não tem expressão nas outras sequências, mas que dentro do contexto clínico a gente tem que pensar em microangiopatia hipertensiva crônica, né? Então está aqui no próprio SWI uma marcada ausência de sinal, irregular já, com sinal baixo no T2, baixo no flare, foquinho baixo e um pouquinho de persinalzinho sutil aqui no T1. Repare que o quarto ventrículo faz um alargamento meio assimétrico, como se estivesse direcionando aqui para a lesão, por retração, quer dizer, já é uma lesão já crônica. Esse paciente fez o AVE em fevereiro, e nós estávamos nessa época aqui em novembro de 2017, quer dizer, já tinha cerca de 9 meses de evolução. Supratentorial, vários infartinhos lacunares, né? E com componente hemorrágico também associado, né? Bem em distribuição de microangiopatia hipertensiva, né? Você vê aqui, já vemos isso bem no tálamo direito. Repara aqui na resnucleante Ford, putamen também, 2 outros infartos, com focos de hemorragia, né, de microhemorragia, várias áreas de persinal no flare também, substância branca periventricular e também profundo. Aqui ficou muito interessante, eu peguei 3 cortes no T2 coronais. Aqui a gente vê esse aspecto expandido do oliva bulbar, está vendo dos dois lados, um pouco mais à direita. E à direita a gente consegue caracterizar também a lesão hemorrágica, né, com baixo sinal no T2. E aqui está vendo essa faixinha de persinal? Está dando para ver direitinho dos dois lados a degeneração em direção aos tratos pontos cerebelares, né, em relação aos pedúnculos cerebelares médios, né? Então, aqui no SWI ficou muito bem documentado, né, o hipersinal dos tratos das olivas, lesões hemorrágicas, várias também, e no próprio material que o Maurício encaminhou, ele comenta, né, que esses infartos, quando você tem lesões bilaterais nas olivas, você tem que procurar as regiões profundas do cerebelo, os núcleos denteados, né, a substância branca profunda cerebelar, nessa região mais posterior aqui, a transição com os pedúnculos, que podem gerar lesões bilaterais. Esse aqui é um controle que foi feito 1 ano e meio depois, né? Os artigos falam também que, no primeiro momento, na degeneração é mais vacuolar, né? Então, ela concentra mais líquido e fica meio inchado, né? E a tendência, com o tempo, evolui para atrofia. Então, a gente vê aqui que já está começando, ainda está em hipersinal, ainda está um pouco alargado aqui à direita, mas você começa a ver sinais de atrofia já associados já nesse exame. E aqui a atrofia é mais expressiva ainda do que estava no exame anterior. Repara o tamanho do quarto ventrículo, alargou bastante. Os pedúnculos cerebelares estão muito reduzidos. E aqui as áreas de microangiopatia, né, de gliose, que continuam bem expressivas, né? Esse caso está bonito porque a lesão pegou o triângulo de Mollaret e pegou aquele trato córtico ponto cerebelar, isso. Né? Então, deu atrofia também nos pedúnculos. Esse caso está bem bacana. E também esse aspecto o aspecto vacuolar, que é hipertrófico, né? Depois aquilo atrofia, né? Isso ficou muito bacana. Esse caso, se a gente for fazer um próximo controle, eu acredito que já esteja ainda menor, né? Sem dúvida. Se o paciente retornar, a gente vai ter essa sequência, né? Agora, mudando um pouquinho, patologia, paciente 15 anos de idade, sexo feminino, queixa crises convulsivas,
sendo que a primeira foi aos 8 anos de idade. Depois disso, ela ainda teve outros 4 episódios. Ela fez uma ressonância em agosto de 2017, tá? Que referia, não foi com a gente, eu tenho só o laudo, falava em ausência de isquemias recentes, uma lesão pela difusão, né? Uma lesão sequelar no hemisfério cerebelar direito e focos de hipersinal no giro supramarginal direito. Aí ele interroga gliose, alteração de mielina e dopamina específica. Então, essa paciente foi encaminhada para mim para fazer esse controle de ressonância magnética. Isso foi em outubro de 2018. O primeiro exame tinha sido em agosto de 2017, em outro serviço. Eu não estou com o exame anterior aqui, eu não recebi as imagens, mas o que a gente tem? Na fossa posterior, uma lesão que tem sinal já baixo no T1, alto no T2, tem os foquinhos de sinal baixo de permeio aqui. Na difusão, DWI também tem um sinal mais para baixo, apesar de não ser igual ao do LiPo, ele é um sinal baixo. No SWI não tem sinais de hemorragia, nem de calcificação. E após o contraste não teve nenhuma impregnação. Eu imaginei com uma alteração sequelar. Ela já teve várias crises convulsivas durante a vida, né? Vamos seguindo aqui, plano supratentorial. Mesmo exame, eu tenho um corte aqui agora a nível dos ventrículos laterais, né? Nesse corte aqui, nada chama atenção, sulcação normal, ventrículos normais, tudo aqui. A gente vai subindo um pouquinho mais e acha os tais foquinhos. Tá vendo? Brilham no T2 e estão em plano subcortical, pega um pouquinho de fibra em U e pega um pouco a substância branca profunda do centro semioval. No SWI não tem expressão nenhuma e no B alto da difusão você vê que eles brilham um pouquinho. Tá? No flare também brilham no T2 e brilham no flare. Aqui um corte, novo corte, que mostra uma concentração maior desses foquinhos. Vendo aqui, a gente vê que eles estão estendendo bem na substância branca subcortical, né, nas fibras em U, de aspecto agrupado. Não tem caráter expansivo assim evidente. Está bem aqui, bem caracterizado na difusão também, quer dizer, no B alto, né, mas não tinha difusão restrita pelo mapa, tá? E não tem hemorragia. Aqui um corte mais alto, a gente vê que ainda tem alguns foquinhos aqui, muito sutis. Vem cá, tem alguma subtração de gordura aí? Deixa eu ver se o flare nosso... Não, esse flare é sem subtração de gordura. Esse negócio está brilhando igual a gordura, né? Olha aqui a sequência dele. Isso aqui é com a imagem bem ampliada, tá? Mostrando os foquinhos aqui. Mas, Beto, se fosse gordura, o SWI, lembra? Ia ficar... branco, né? Não. O SWI ia ficar preto. Preto. Não tem, não. E eu olhei o mapa também, não tinha nada. Nada, não tem expressão nenhuma no SWI. Tá? Daí você pode excluir, ter conforto para excluir gordura. Aqui no flare, aqui ficou muito bom, né? Onde está branco aqui no T2, está branco aqui no flare. No T1 a gente praticamente não tem expressão, não impregna pelo contraste. E aqui é o mapa, né? Você vê que ela brilha no T2, ela brilha no B alto, mas é provavelmente por efeito T2, porque ela não tem nenhuma caracterização. Então, é realmente o sinal alto do T2 que também tem correspondência no flare. Olha aqui de novo o aspecto. Mesmo aspecto. Aqui eu peguei cortes coronais, fininhos. Esse T2, Bebeto, é com o FAT7, tá? Então, você vê, ó, não é gordura também. Por aqui também, eu nem lembrava, mas eu estou fazendo de rotina essa sequência aqui também em criança. Tá? Mostra o flare de novo, por favor. Oi? Mostra o flare de novo.
Esse aqui é o flare. Ok? Roubando então pode ser aquele do boa. Olha aqui que bonito que Esse ficou esse aqui. cortical, né? Aí ficou Exatamente. Você deixou Esse para o final. foi a época que a gente Final teve. melhor, né? Né? A imagem mais bacana você deixando para o final, pô. Essa sequência aqui é uma sequência que eu estou botando de rotina para uma formação e criando pediátrico que estou fazendo em todo mundo, né? Então não tem essa de deixei de ver nem nada, vai estar na Essa rotina. sequência é o quê, Márcio? É um STIR? Não, T2 com FAT7. É um Cube T2. É. É volume? Não. Você levou... Eu estou usando essa aqui, na verdade, foi um STIR. Essa aqui foi um STIR. Foi um STIR. Eu tenho T2 coronal também, que eu não sei se está documentado, mas está com o mesmo aspecto. Isso aqui é um STIR. Gabriela, tem razão. Depois disso, eu passei a protocolar um T2 com FAT7 de rotina. Tá? O STIR ainda tem uma dissociação substância branca cinzenta um pouco melhor. Né? Aqui ficou muito bonito de mostrar, né, as lesões, a relação com as fibras interdirais. Né? Aqui um T2 puro e o flare. Né? Então, a minha hipótese, né, até para justificar essas crises convulsivas, foi um tumor neuronal multinodular pacolizado. Como a gente comentou, eu achei legal, a Gabriela mostrou um caso, quis emendar com esse aqui também. Foi na mesma época, mais ou menos, que a gente teve. Isso aqui Interessante aí que o plano é fundamental. O plano coronal foi fundamental, né? Ele ajuda porque você consegue ver bem as alterações, se elas estão na substância cinzenta. A relação da cortical com a subcortical, mostrando que tudo é fora do córtex. Então, aqui aquele resuminho da Radiopedia, né? Já estão na classificação de 2016, né? Da Organização Internacional. Né? E aqui tem alguns casos que ele coloca, né, as características. Tratamento, geralmente é uma lesão não me toque, né? É uma lesão para você não mexer, mas uma parte dos pacientes podem ter crise convulsiva. Eu acho que pode ser esse caso aqui. A única justificativa que a gente viu, né? Aquela lesão cerebelar, para mim, é uma lesão circular, talvez até de um dessas crises que ele tenha tido, possa ter tido uma complicação, uma hipótese. E o que eles falam é que na cirurgia o objetivo é tentar fazer a ressecção completa da área para que não haja mais risco de persistência do quadro de crise convulsiva. Esses casos agora, lá no Hospital do Cérebro, a gente está vendo, né? Quem vai definir a cirurgia é o pessoal que faz a parte funcional. Funcional, né? Claro. Né? Então, eles fazem eletros e não sei o que. Tem que ver se é uma área eloquente ou não. Fazem até eletros perioperatórios, porque essas cirurgias são planejadas por ele e o cirurgião cumpre o que o cara definiu, entendeu? É muito interessante isso. Inclusive, eu e a Gabriela vimos lá uns casos de ressecção da metade do cérebro, que chama hemisferectomia. Hemisferectomia. A hemisferectomia, no que se faz hoje, não é tirar o hemisfério todo. Se tira uma parte dele e deixa uma parte, que parece que quando se tirava o hemisfério inteiro, se tinha muitas complicações disso. Então, eles fazem uma cirurgia que é toda programada e retiram o que é importante do hemisfério e deixam uma parte lá. Esse caso uma é outra muito se possível, fazer um eletro durante a crise, né, interna e faz para saber se essa área que está provocando a crise. Claro. Pode ser apenas um achado, né? Pode ser um achado e a crise convulsiva ser por outro motivo. A verdade é que esses casos, assim, se pensar em cirurgia, tem que passar pelo pessoal que faz essa parte de eletroencefalograma, de toda essa programação de eletrofisiologia, né? Toda eletrofisiologia tem que ser bem feita para orientar o cirurgião. O cara não vai tirando só pela imagem, não. Às vezes tem uma lesão hipocampal e que você vê que a recomendação é que se retire um componente maior, senão a cirurgia pode ter insucesso.
Aqui ele comenta no Radiopedia, né, os possíveis diagnósticos diferenciais, né, para a gente discorrer um pouquinho sobre isso, né? Seria o DINET, mas na verdade o DINET, a diferença é que é uma lesão cortical e não uma lesão subcortical, né? Você pode ter apresentações do DINET um pouco variadas, a gente já viu em várias sessões que alguns DINETs podem ter foco de calcificação, podem ter impregnação de contraste, apesar de não ser o mais usual. Isso não exclui, né? A gente considerava inicialmente que era quase que exclusão, né, a presença de realce, né? Outro diagnóstico diferencial seria displasias corticais, mas da mesma forma são alterações corticais, não da substância branca subcortical, e os espaços perivasculares, né, como foi aquele caso que a Gabriela tinha mostrado também, e que no primeiro momento tinha sido interpretado como um tumor vacuolar, né? Aqui é o material do livro da OMS, de classificação, né? Ele põe um caso aqui que não ficou uma imagem muito clara aqui no T2, com aspecto quase que infiltrativo, né? Possivelmente pela qualidade da foto, mas discorre um pouquinho. Esse artigo aqui, eu acho que é o mesmo que a Gabriela comentou, né? É isso mesmo. Esse artigo é muito bom, né? E você vê como é que o aspecto lembra bastante nesse aspecto meio estreladinho, e às vezes faz umas extensões bem superficiais, né? Substância branca das fibras em U, né? Então está aqui o desenho também do artigo, muito bom. Tem mais tempo para continuar? Mostra mais dois casos. Eu vou ter que ir agora. O povo está me chamando aqui. Beijo. Okay. Gente. Obrigado. Beijo. Vamos lá, vamos seguir aqui com esse caso, paciente masculino de 7 anos. Esse aqui é o caso que a Gabriela trouxe, né? Eu coloquei junto aqui para a gente poder comparar, né? No T1, o sinal baixo, igual no líquido. No T2, o sinal baixo também, né? Por aqui não teria como a gente fazer o diagnóstico claro. Igual o líquido em todas as ponderações até agora. E no flare, isso aqui que foi diferencial, né? Porque no flare você teve sinal igual ao sinal do líquido. Enquanto no meu caso, não. As lesões continuavam a brilhar, né? Então, isso aqui, o artigo que ela trouxe também, né? Perfeito. Lembrar aqui distribuições de espaço perivascular, né? Aqui o diferencial aqui final. Esse aqui é um outro caso que ela trouxe, acho que foi de artigo, que é muito parecido com o meu caso, só que o meu era a localização mais parietal, né? E aqui ele começa falando já a caracterização do DINET, né? O DINET é um tumor mais cortical, e ele vai ter sinal também alto no flare, né? Então, peguei esse caso aqui, paciente de 43 anos, sexo masculino, tratamento medicamentoso para epilepsia, 26 anos, vinha usando Gardenal. Tem um exame anterior que já tinha sido feito com a gente em 2014, e ele veio fazer um controle evolutivo em 2017. Tá? Então, aqui tem os dois exames que eu vou mostrar. Crise convulsiva, epilepsia, e uso há 26 anos de Gardenal. E o controle não é total, não. Então, o que a gente vê? Uma lesão cortical. Você vê que ela não expande de forma assim, significativa os giros, né? Ela pega aqui parte do opérculo, né? Temporal. E nesse primeiro exame, de 2014, parecia existir um foquinho de realce diminuto, né? E, ao mesmo tempo, tinha foquinho de ausência de sinal no SWI. Tá? Aqui, repara que no corte mais alto aqui no flare, o sinal um pouco elevado também. Nesse corte aqui não tem impregnação, mas nesse outro a gente parece que tem alguns foquinhos de impregnação pelo gadolínio. O importante é que essa lesão não expande nada, né? Expande nada, nada, nada. Pelo contrário, parece que um pouquinho... A sucação, acho que
fica difícil A situação avaliar, está igual. porque tem efeito P2. O Vale Silviano direito está presente ali. O Vale eu acho que está igual, aqui talvez seja até questão de plano. Até um pouquinho alargado, vamos dizer. Talvez. Você vê que agora o exame de controle de 2017, né? Esse aparelho a gente fez com cortes um pouco mais finos, tentou melhorar um pouco a resolução. Então, eu vou começar a pegar a lesão um pouco mais de baixo. Mas depois, no final, vamos ver o comparativo que eu peguei axial e coronal. Então, tem aqui flare, T2, T1, embaixo T1 pós, aqui no meio, embaixo, o mapa de ADC e aqui o BNIL da difusão. Tá? Então, a lesão não restringe difusão. Na verdade, você praticamente não percebe nada na difusão. No T2 o sinal é alto, mas ela parece que pega a substância cinzenta e no flare ela brilha um pouquinho. Aqui é aquele mesmo aspecto do outro, sendo que aqui no T2 parece ela ter um aspecto meio bolhoso. Né? Tá dando para ver aqui? Esse aspecto todo bubble, né? Bolhoso. Aqui no mapa de ADC, mesma coisa. E o pós-contraste, talvez um foquinho ou outro de impregnação. Aqui a gente vê um foquinho de impregnação nesse exame aqui de baixo, tá vendo? E tá lá, ela não muda em nada a configuração dos giros. Né? Muda a característica de sinal. Né? Aqui eu já tenho um córtex um pouco mais alto, normal, totalmente normal, nenhuma assimetria. O exame atual, né, atual no de 2017, né, que é o segundo exame, repara aqui a configuração, olha lá, muito próxima à simetria em termos de morfologia. Aqui parece que tem um efeitozinho levemente expansivo, muito sutil. E aqui aquele aspecto bolhoso no T2. Você vê que pega o córtex, pega a substância cinzenta, pegou também um pouquinho das fibras em U nessa área aqui que estão meio distorcidas, mas a lesão é cortical, diferentemente do outro caso. A difusão, a espectroscopia, aqui com o divoxel único, né? Esse aqui foi feito com TE curto, não foi feito com TE alto. Né? A gente comparar a relação NA-creatina está muito parecida das duas áreas, comparando com o hemisfério contralateral, e o que aumenta, eu não peguei todo o valor aqui, aumentou um pouco a colina, tem um aumento relativo de colina, mas não é tão, comparar aqui nos picos, está um pouco aumentado, mas não é um aumento assim tão expressivo. Né? Aqui no T2, com corte bem fininho, o aspecto bolhoso, T1 pré em cima e T1 pós. Aqui ficou bem claro que ela realmente tem um foquinho ou outro, tá vendo? De impregnação. Agora, comparativo 2014 em cima e 2017 embaixo. Eu não consigo ver diferença nenhuma. Não. Nenhuma. Eu dei como evolutivamente inalterado. Como essa lesão não modificou nada, o colega está acompanhando até hoje, o paciente tem um controle razoável com a medicação. Às vezes ele ainda tem uma crise convulsiva, mas muito pouco. E ele está relativamente estável clinicamente. Eu fiquei com a hipótese de NET como hipótese principal. Eles decidiram não abordar, né, e estão seguindo essa conduta. É possível que ele faça esse ano mais um controle, mas não teve nenhuma mudança clínica. O que vocês acham? As convulsões estão controladas? Foram acho que 4 convulsões depois da primeira. Não. Não foi. Ele teve algumas, deve ter sido umas 6 ou 8 a vida inteira, Bebeto. Tá bom. Não, porque eu cheguei a pensar, tem Rasmussen aí, mas se bem que a idade não é muito para isso, mas... Mas não fez atrofia nenhuma, né? Pois é, não tem atrofia nenhuma. Né? Tem umas encefalites também, encefalites autoimunes, que tem um aspecto, às vezes, persistente, assim, que vai e volta, mas aí está esquisito, não tem expansão para ser tumor. Então tem que ficar de olho mesmo. E as convulsões estando controladas, igual deixar estão bem controladas com medicação. A medicação é única, né? Não chegou nem a precisar associar.
Então, ok, Márcio. Muito obrigado. Parabéns, parabéns a Gabriela, você. A apresentação foi excelente. Obrigado. Vamos continuar na nossa coisa. Amanhã de noite nós vamos fazer uma outra, na reunião de segunda-feira à noite. A gente faz amanhã. Tá? Perfeito. Amanhã, segunda, No caso aqui, amanhã também. em princípio, às 18 horas. Tá ótimo.